Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, conversamos com a professora Maria Caramês Carlotto, que fala sobre os 10 anos das Jornadas de Junho de 2013. A companheira Madalena Ramos, pedagoga e militante no estado do Amazonas, fala sobre a luta das trabalhadoras e trabalhadores em educação no estado. E Daniel Valença, vereador na cidade de Natal, comenta as mobilizações na Colômbia e a situação política de Gustavo Petro. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando sobre os 10 anos das Jornadas de Junho do ano de 2013. Pois é, galera, fazem exatamente 10 anos que muitas e muitos de nós foram para as ruas, alguns inclusive sendo expulsos das mobilizações, daquelas que para muitos se tornaram um verdadeiro divisor de águas na nossa história recente. O que levou àquelas mobilizações? O que foi aquele fato ou um momento histórico? E quais as suas consequências? Bom, entre nós de esquerda, tem leituras das mais diversas. E essa semana, inclusive, tem saído várias e várias delas. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a professora Maria Caramês Carlotto, socióloga formada pela USP, onde também fez mestrado e doutorado, e atualmente professora da Universidade Federal do ABC, que está essa semana, junto com outros autores, lançando o livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma. É a companheira Maria Carlotto que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui quem está falando é Maria Caramês Carlotto. E eu estou gravando esse áudio para o podcast para falar sobre um tema que está aí na ordem do dia, né? Os 10 anos dos protestos de junho de 2013. Bom, os protestos de 2013 foram manifestações, para usar aí uma palavra da moda, multitudinárias, né, que envolveram milhares, talvez milhões de pessoas em várias cidades do Brasil em junho de 2013. Bom, nos 10 anos que marcam esses protestos, muita coisa tem sido produzida, né? Livros, artigos, séries de TV, filmes, documentários e especiais em jornais, revistas, publicações de esquerda e eventualmente até de direita. Essas análises, né, esse material que tem sido produzido sobre junho de 2013, eles são essencialmente de dois tipos, né, duas ordens de análise. Um primeiro tipo gira em torno de definir empiricamente o que foi junho de 2013. Então, são publicações baseadas em pesquisa, mais ou menos rigorosas, que ajudam a gente a entender, a dar subsídio para entender o que foram aqueles acontecimentos. É importante dizer, nesse sentido, que muita coisa já foi produzida nesses 10 anos sobre junho de 2013. Embora algumas coisas estejam saindo agora, também tem muita produção feita ao longo desses 10 anos. Né? Muita pesquisa, muito levantamento de dados. E essas pesquisas, esses levantamentos de dados, nos ajudam a entender ou a saber, né? Primeiro, num plano econômico-político, ou mais sociológico, o perfil dos manifestantes de 2013, né? Perfil social. Então, graças a essas pesquisas que foram feitas, a gente sabe que os manifestantes, primeiro que muda-se o perfil ao longo dos dias, né? Você tem um perfil até 13 de junho, principalmente, né? Que é a grande repressão em São Paulo. Aí, a partir de 13 de junho, no dia 17, você tem um protesto que reuniu aproximadamente 1 milhão de pessoas no Rio, em Brasília, Minas Gerais, né, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro, cada uma dessas cidades com centenas de milhares de manifestantes, outras também tiveram, Fortaleza, Recife, mas aí num volume não tão grande. Mas a gente sabe, então, graças a essas pesquisas,
que mobilizam vários métodos sobre os quais não vou entrar aqui agora, que esse perfil foi mudando, mas que rigorosamente, mesmo no auge, né, nos maiores dias dos protestos, no dia 17 de junho, né, o perfil desses manifestantes eram de jovens, muitos dos quais negros. Você tem um percentual de jovens pretos e pardos bem alto, mais de 70% de jovens que tinham cursado ou estavam cursando ensino superior. Muitos trabalhavam, mais de 50% jovens trabalhadores, então que reuniam duplas jornadas, né? Aquilo que o Márcio Postman já vinha destacando como jornadas quase semelhantes ou até maiores do que aquelas dos trabalhadores do século XIX, jornadas de 13, 14, 16 horas, né, incluindo tempo de deslocamento, que a gente sabe também, por essas pesquisas, que eram uma juventude sem muita cultura política, que estavam indo à rua, às vezes, pela primeira vez, tinham se informado por redes sociais e tinham como demanda a pauta do transporte, mas também outros serviços públicos, ou seja, a expansão de outros serviços públicos como saúde, educação, eventualmente até moradia. Então, o perfil social e político, mais ou menos, era esse. Essas pesquisas também nos ajudam a entender que isso muda de acordo com a região, né? Você tem no Rio de Janeiro um perfil mais de classe média, em São Paulo e Belo Horizonte um perfil mais de classe trabalhadora. Então, a gente tem aí um mapeamento das diferenças regionais que já está bastante avançada, né? Tanto a quantidade de jovens, aliás, de manifestantes, né, que compareceram nas diferentes cidades, o perfil. Então, a gente tem isso mais ou menos mapeado. Então, isso numa chave mais econômico-política. Numa chave mais histórica, a gente sabe, né, que 2013 foi o pico de greves. Então, junho de 2013, os protestos de junho não eram isolados, né? Vinham aí num aquecimento das manifestações sociais. A gente sabe também, nessa chave mais histórica, que o tema do transporte é um tema que mobiliza, mais ou menos nessa lógica de insurgência, né? Setores sociais da classe trabalhadora. Então, não só nós temos ao longo do século XX várias manifestações com mais ou menos com esse perfil envolvendo a pauta do transporte, como a gente tinha a partir dos anos 2000 várias revoltas urbanas com esse perfil social, né, jovens, estudantes, trabalhadores, né, em Salvador, em Florianópolis. Então já vinha se construindo um histórico de mobilizações mais ou menos com esse perfil. Ainda nessa chave histórica, a gente sabe, por meio de pesquisas, que o perfil social dos manifestantes de junho é substancialmente diferente do perfil social dos manifestantes de 2015. Então, os manifestantes de junho de 2013 são muito diferentes dos manifestantes de junho de 2015 e muito diferentes também dos manifestantes de janeiro de 2023. Então, por pesquisas de perfil social, né, surveys que foram aplicados com questões metodológicas que podem surgir, mas que ainda assim nos permite afirmar que enquanto em 2013 você tinha uma predominância de jovens, negros e trabalhadores, em 2015 a grande maioria eram de pessoas adultas, mais de 50 anos, muitos dos quais brancos, e de alta renda. Então, tudo isso gira em torno de dizer o que foi junho, né? Qual era o perfil dos manifestantes, quais são as informações que nós temos sobre a diversidade regional e como junho se insere ou não num ciclo de outras manifestações. Mas você tem, além desses trabalhos sobre o que foi junho, em termos históricos e sociológicos, né, ou econômico-político, você tem também uma segunda ordem, né, de análises que giram em torno das interpretações de junho. Então, não é definir o que foi junho no sentido factual, né, de levantamento de dados e assim por diante, mas de qual foi o seu significado, ou seja, como é que junho de 2013 se insere dentro de nexos causais, né? Ou seja, o que causou e o que resultou, né? O que levou a junho e o que junho provocou em termos históricos.
né? E aqui é que as polêmicas afloram, né? Especialmente no campo da esquerda. São muitas as polêmicas sobre o que foi junho, né? Sobre o seu papel nos dobramentos, né? Nos anos subsequentes, no na eleição de 2014, na reação em 2015, no golpe de 2016, na prisão do Lula e na Lava Jato, na eleição de Bolsonaro, na emergência do fascismo brasileiro, né? Essas polêmicas, em geral, elas giram em torno, né, tem como pano de fundo as visões que os analistas têm sobre o papel da mobilização social para a esquerda, então qual deve ser a tática da esquerda, e o horizonte de expectativas com o qual a esquerda deve trabalhar, ou seja, qual a sua estratégia, o seu horizonte estratégico, né? Essas polêmicas são muito intensas, né, entre aqueles que acham que junho foi a causa, né, de tudo que veio depois, ou, na verdade, aqueles que acham que junho é só um capítulo de uma cadeia causal mais complexa e que, portanto, não dão a junho essa importância tão grande, mas acham que junho, por exemplo, está em disputa, né? Essas polêmicas são muito fortes, tão vivas e mostram que, de alguma maneira, dessa perspectiva das interpretações sobre junho, junho ainda não terminou. É meio estranho dizer isso, mas faz sentido quando a gente pensa que junho ainda está em disputa. Junho de 2013, o sentido daquelas manifestações. O fato dessas polêmicas serem muito intensas gera, né, reconhecer a importância dessas polêmicas, nos leva a olhar com ainda maior estranheza o fato de que a Fundação Perseu Abramo tem uma revista chamada Fox Brasil, que lançou um especial, né, sobre junho de 2013, com uma visão praticamente única sobre esses acontecimentos. Então, veja, se existe uma polêmica tão forte dentro da esquerda, que é também interna ao nosso partido, né, o Partido dos Trabalhadores, por que a revista Fox lançou, né, um especial com uma visão única? Né? Sendo que o Partido dos Trabalhadores, aliás, não tem uma visão única, nunca tirou posição formal sobre junho de 2013 que legitime uma publicação como essa. Na prática, ao fazer isso, a revista Fox forjou uma posição, né, que o partido não tem. Né? Ou seja, o debate sobre junho também acontece dentro do Partido dos Trabalhadores. E é importante que aconteça dentro do Partido dos Trabalhadores, porque justamente, como eu falei, por trás dessa polêmica estão visões sobre a tática estratégica, a tática e a estratégia da esquerda. Então, é natural, né, e é saudável, é desejável que essa polêmica aconteça. Bom, a revista, falando bem, o especial, né, da revista Fox, ele é curto, ele tem um editorial assinado pelo diretor de comunicação da Fundação Perseu Abramo, Alberto Cantaliz, que dá mais ou menos a linha que vai ser adotada ou que seguem os demais textos, né? São 3 textos, basicamente. Um primeiro texto intitulado Jornadas do Abismo, assinado pelo Olímpio Cruz Neto, basicamente apresenta a interpretação de que junho de 2013 é o ovo da serpente do fascismo e um capítulo da guerra híbrida brasileira, né? Um segundo artigo, que na verdade não é bem um artigo, é uma espécie de cronologia, um decálogo, é um texto um pouco híbrido, não dá para entender exatamente, né? Que não dá para entender. Ele é híbrido, né? Ele é um misto de cronologia e síntese de proposições sobre junho, reúne 30 proposições curtas, sem muita fundamentação, e que se intitula O Começo da Guerra contra os Brasileiros, assinado por Fernando Rosa. E, por fim, o perfil do fotógrafo Sérgio Silva, que perdeu o olho em função da violência policial em 2013 e que hoje trabalha na Fundação Perseu Abramo. É o melhor texto, esse perfil, mas ele também ele é um pouco confuso, que apesar dele ser um perfil de um fotógrafo que perde um dos olhos, né, em função da violência policial, a chamada do texto reafirma a tese, né, de que foi o início do fascismo, de que 2013 foram dias sombrios porque a violência policial a violência foi generalizada, nem menciona a violência policial.
Então, basicamente, esse é o conteúdo do dossiê, né, sobre junho de 2013, publicado na revista. São todos textos curtos, tem problemas que eu não vou entrar aqui em cada um deles, mas basicamente todos eles, né, até esse perfil do fotógrafo, que embora não faça isso, né, é induz-se o leitor a pensar que o texto trata disso por conta da apresentação editorial que é feita do texto. Todos eles têm como hipótese geral, né, a tese do ovo da serpente, né? Ou seja, a ideia de que 2013 foi a origem do fascismo brasileiro, que se mistura mais ou menos com uma outra tese que reforça essa, mas não é exatamente esta, de que 2013 foi uma revolução colorida, ou seja, foi um episódio de guerra híbrida do imperialismo norte-americano contra o governo de esquerda brasileiro. Nesse sentido, a hipótese geral, ou a tese geral do dossiê, é que toda a agência de 2013, todo o agenciamento político de 2013, foi ou da burguesia brasileira, dos setores de direita brasileiros, ou do imperialismo internacional. Ou seja, não concede nada a movimentos sociais, a movimentações orgânicas, né, de jovens ou de, enfim, setores da classe trabalhadora, da juventude urbana. Toda a hipótese é que existe um poder total da burguesia brasileira e do imperialismo, de tal maneira que a história subsequente, né, então a eleição de 2014, a reação da direita em 2015, o golpe de 2016, a Lava Jato em 2017, a prisão do Lula em 2018, a eleição do Bolsonaro nesse mesmo ano, tudo isso é uma espécie de destino manifesto selado em junho de 2013. Né? Todo o sentido já estava pré-definido. Né? É uma visão, Patrick, que, na minha opinião, transforma o que é vício em virtude. Né? Ou seja, a ausência de mobilização para derrotar o golpe em 2016, para evitar a prisão do Lula em 2018, para evitar a eleição do Bolsonaro nesse mesmo ano, tudo isso, na verdade, a ausência, né, de mobilização à altura não foi um problema de organização que, enfim, deve ser pensado, corrigido ou, enfim, refletido. Ou seja, embora tenha tido muita mobilização em todos esses eventos, né, não foi suficiente para evitar a nossa derrota como força política, né, a derrota da esquerda. Mas esse problema, desta perspectiva, não é um problema, porque se o sentido, né, do que aconteceu depois já estava pré-definido em junho, não adiantaria a gente ter feito mobilização, não é isso? Então é uma visão, na minha opinião, né, despolitizada e despolitizante, desmobilizadora, né? Ou seja, a gente viveu tempos de guerra, mas não adiantava lutar na guerra, porque a guerra já estava derrotada de antemão. Esse é o problema da tese do ovo da serpente, que é muito tentadora, mas que ela, no fundo, é profundamente despolitizada, né? Porque é fatalista, é tautológica, esvazia o sentido da luta política e a importância da luta política e de se organizar, né, para disputar o sentido da política. É interessante, Patrick, que eu li recentemente um livro muito interessante de uma comunista feminista alemã chamada Clara Zetkin, que muitos de vocês conhecem, chamado Como Nasce e Morre o Fascismo. E a Clara Zetkin, ela apresenta o fascismo, né, como um fenômeno econômico-político, né? Ou seja, ao contrário do que sugere o dossiê da Perseu Abramo, o fascismo ele não nasce de mobilizações sociais da direita, né, de caráter estritamente político. O fascismo nasce, né, da crise econômica não resolvida. Ou seja, o fascismo ele está ligado à crise econômica do capitalismo, né, às consequências econômicas que o capitalismo traz para a vida da maioria das pessoas, especialmente da classe trabalhadora. Nesse sentido, o fascismo, vai lembrar Clara Zetkin, ele não se confunde com puro terror e pura violência, porque o fascismo é violência associada à movimentação de massa. O fascismo, ele não é apenas terrorismo. O fascismo é um terror político associado à mobilização de massa.
né? Nesse sentido, o fascismo ele atrai setores amplos da classe trabalhadora, mas também das classes médias, dos intelectuais, dos funcionários públicos, né? Ou seja, o fascismo ele tem um poder de atração de massas justamente porque ele, de maneira falseada, segundo a Clara Zetkin, apresenta uma solução, uma saída para a situação de deterioração da qualidade de vida, das condições de vida da maioria do povo. Então, a Clara Zetkin vai lembrar que o fascismo ele tem apelo de massas quando você tem uma crise econômica que não tem uma saída à esquerda, ou seja, não tem uma saída quando os socialistas, justamente porque na visão dela cedem demais ao reformismo, à institucionalidade, não são capazes de oferecer para esta crise econômica uma saída, para a crise do capitalismo, uma saída, um horizonte de superação que passa pela organização da classe trabalhadora. É muito interessante. Contra o fascismo, então, ela vai sugerir, esse texto é um relatório que ela escreve, né? Um relatório, uma proposta de resolução que ela escreve em 1923, ou seja, muito precoce, mas uma visão muito acurada do que é o fascismo, e ela apresenta num encontro da Internacional, da Terceira Internacional, Partidos Comunistas. Então, o que ela vai propor para enfrentar o fascismo é um misto de um horizonte estratégico ousado. Ela vai dizer, nós precisamos ser radicais e não reformistas. Então, trocando em miúdos, ela está dizendo, nós precisamos pôr no horizonte uma saída para a maioria da população, né, socialista, comunista, ou seja, que apresente, que aponte para uma outra sociedade, e associar a este horizonte estratégico uma atuação militante implacável, uma frente ampla contra o fascismo que reúna todos os setores da classe trabalhadora, mas que intensifique a luta política. Então, ela vai propor um horizonte estratégico ousado associado a uma tática de mobilização social. É interessante, Patrick, que é justamente nessa chave, né, de como se entende o fascismo e o que se propõe para superar, que a gente deve ler junho de 2013 como um movimento essencialmente contraditório, né? A gente não precisa condenar como são da classe da direita brasileira ou como necessariamente a atuação de capitais internacionais ou de interesses imperialistas, nem negar que eles estivessem presentes, glorificando como um movimento genuinamente libertário e progressista. Junho de 2013 é um pouco das duas coisas, porque ele estava, né, em disputa. Teve direita, teve imperialismo, mas teve também setores sociais que se mobilizavam diante de uma crise não resolvida. Vamos lembrar que em 2013, né, nós já tínhamos 5 anos de crise do capitalismo, né, de pós-crise de 2008, sem nenhuma solução à altura. Então, eram setores que se mobilizavam sem muita cultura política, mas ao mesmo tempo pedindo mais Estado, né, para subsidiar os transportes no limite da sua gratuidade, né, pediam mais serviços públicos, pediam a desmercantilização de serviços públicos, porque, querendo ou não, o passe livre é a desmercantilização de serviços públicos, e setores que precisam ser disputados, justamente porque a direita fascista faz isso. Por que a esquerda socialista também não deve fazê-lo, né? Então, eu acho que contra uma visão fatalista que atribui a junho de 2013 um desfecho necessário na eleição do Bolsonaro e na ascensão do fascismo, eu acho que a gente devia, como esquerda, adotar uma visão mais dialética no sentido de mais aberta ao processo histórico e às lutas que precisam ser travadas no processo histórico, e mais sensível às contradições que abrem justamente espaço para essas disputas. Disputas essas que ainda estão, a meu ver, muito atuais, porque a crise do capitalismo segue sem resolução. Não é à toa que junho de 2013 pode ser considerado o início de um ciclo histórico que ainda não se encerrou, marcado, né, por uma intensificação da luta de classe, o que a gente muitas vezes chama de tempos de guerra, nos quais a gente precisa associar uma intensa mobilização social com um horizonte de expectativas ousado. Nesse sentido, eu acho que atribuir a junho de 2013, que é um esboço de mobilização social,
e de tentativa de colocar no horizonte, né, algo mais do que o neoliberalismo pode entregar, atribuir a esse movimento uma pecha de raiz do fascismo é nos condenar a uma atuação sempre muito institucionalizada, né, dentro dos marcos institucionais da democracia representativa, onde a mobilização social que escapa a isso é sempre condenada, em última instância, né, condenada, e há um horizonte rebaixado de expectativas, porque sem mobilização social a gente vai estar sempre dentro dos limites estabelecidos por uma governabilidade e por uma correlação de forças que a gente está vendo neste momento não nos favorece. Não acho que seja um bom caminho para enfrentar o fascismo. Eu estou mais com Clara Zeck, que termina o seu relatório de 1923 dizendo que, para além do caos das condições presentes, o proletariado retornará sua forma gigante com o grito, abre aspas, eu tenho a vontade, eu tenho o poder, eu sou a luta e a vitória, o futuro a mim pertence. Muito obrigado, professora Maria Carlotto, pela participação na edição de hoje aqui do podcast, essa edição tão especial que fala sobre as jornadas de junho de 2013. Aproveito para informar que quem quiser ter acesso aos textos e à revista Focus está disponível no site da Fundação Perseu Abramo. E, em segundo lugar, uma opinião. Afinal de contas, o tema das jornadas de junho merece não só esta edição, mas inclusive também ser comentado nas nossas próximas edições. E vamos lá, gente. Como inclusive é mencionado no texto, em um deles, a revista Focus, o ano 2013 começou com o governo Dilma, talvez no seu melhor momento, ao menos no que diz respeito aos índices de aprovação. O governo Dilma I era muito bem aprovado, ela era muito bem aprovada, mas isso não significava que não tinha no país um ambiente de luta e mobilização. Como bem lembrou Maria Carlotto, é um dos momentos de maiores greves no país, greves de diversas categorias. E, em grande medida, greves propositivas, como classifica o DIEESE, ou seja, greves por mais direitos, pela ampliação de direitos sociais, de direitos trabalhistas, porque, convenhamos, em alguma medida, naquele momento histórico, tinha-se a compreensão das grandes possibilidades que ele permitia, de se ampliar, de se garantir mais direitos para a classe trabalhadora. Era um momento de grandes obras no país, era um momento de baixo desemprego, era um momento de aumento do salário mínimo, de aumento da distribuição de renda, mas tudo isso na esteira da crise de 2008, e era possível estar fazendo aquilo. E existia uma demanda por muito mais. Em alguma medida, inclusive, nós podemos afirmar que quando algumas pessoas, não todas, foram às ruas levantar cartazes do tipo educação padrão FIFA ou saúde padrão FIFA, mesmo que já houvesse um direcionamento por parte da grande mídia sobre isso, ao fim e ao cabo, o que estava sendo expresso ali era o desejo de mais investimento na educação e na saúde públicas. Era disso que se tratava. E tinha condições, as pessoas sabiam que era possível fazer isso. De tal maneira que é muito errado mesmo afirmar que tudo o que aconteceu em junho de 2013 não passou de uma tentativa de golpe ou de uma preparação para tudo que vai acontecer posteriormente. Tinha muito mais coisa ali. E não dá também para afirmar ou falar apenas do que a direita fez. Porque a direita atuou para ganhar as mobilizações, impor a sua pauta, e um dos problemas é que o que foi que a esquerda fez? O que que os partidos de esquerda fizeram? O que que o nosso governo fez? Esse talvez seja um dos pontos mais importantes da gente afirmar, que infelizmente não foi tratado adequadamente, por exemplo, na publicação da revista Focus, mas que está presente em muitas outras análises. Teve gente que logo no começo das mobilizações, antes mesmo das questões como a PEC 37 se apresentarem, já afirmavam que tinha que ter violência para combater o que podia desembocar num golpe, quando na verdade nós ainda tínhamos ali setores da classe trabalhadora, de um perfil muito particular de jovens, em uma mobilização que iniciou-se na busca pela redução ou contra o aumento
das tarifas de ônibus, mas que tinham pautas também populares. Além disso, não podemos esquecer que o junho de 2013 foi a primeira vez que uma geração inteira foi às ruas. Afinal de contas, nós não tínhamos tido algo semelhante àquilo na década anterior. E para uma quantidade expressiva de milhares, talvez milhões de pessoas, em particular jovens, aquele dali foi um momento, ou seu primeiro momento, a sua primeira experiência com mobilizações de massa. Isso faz parte, inclusive, de uma educação política muito importante que a gente não pode deixar de lado, porque quando deixa, abre aí sim espaço para que coisas como o Vem Pra Rua, MBL e etc. consigam ocupar um espaço que está o quê? Muitas vezes vazio. Convenhamos que esse é um debate muito importante e a gente continua falando sobre ele nas próximas edições aqui do nosso podcast. E dito isso, a gente fala agora sobre as lutas do presente, as mobilizações que estão em curso no país. Como todo mundo sabe, há meses, os profissionais de educação, professoras e professores, estão em luta em diversos estados pela implantação do piso do magistério. Tiveram greves muito importantes, paralisações e continuam ocorrendo mobilizações. Na edição de hoje, a gente traz uma conversa que nós fizemos com a companheira Madalena Ramos, que é pedagoga, militante no estado do Amazonas e que conversou com a gente há alguns dias sobre como é que está a luta da educação lá no estado do Amazonas. Madalena, companheira, fala um pouquinho para a gente primeiro sobre você e nos conta quando foi que começou essa mais recente mobilização dos profissionais de educação do Amazonas e qual que é a pauta que está em questão. Olá, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Sou Marilena Ramos Pontes, funcionária pública efetiva e pedagoga do estado do Amazonas. Então, Patrick, a greve dos trabalhadores teve início no dia 11 de maio, com a aprovação da deflagração da greve. Dia 12 a 16 de maio foi a comunicação ao governo, à comunidade escolar e mobilização da categoria. E no dia 17 de maio foi a instalação da greve, com ato na Assembleia Legislativa às 9 horas da manhã. A pauta reivindicada pelos trabalhadores em educação do Amazonas são reajuste de 50% no Vale Alimentação, reajuste de 100% no auxílio localidade, progressões por titularidade e tempo de serviços atrasados desde 2018, plano de saúde para aposentados e manutenção do plano de saúde para trabalhadores ativos com a cobertura do atendimento para capital e interior, revisão do plano de cargos, carreiras e remuneração, o PCCR, auxílio transporte para trabalhadores acima de 60 anos, 25% das datas bases de 2022 e 2023, retroativo de 2020 e 2021 e ganho real acima da inflação. Então, essas são as primeiras reivindicações que os trabalhadores fizeram ao governo do estado nesta greve de 2023. Madalena, e como o governador do estado tem lidado com as reivindicações da categoria? O governo do estado do Amazonas não mantém diálogo com os trabalhadores em educação desde seu primeiro mandato. Não cumpre o que está previsto em lei, pagar os reajustes, as datas bases para os trabalhadores. A prova disso é que nesta greve de 2023, mesmo tendo sido determinado pela desembargadora Joana Meirelles que a greve é ilegítima, a representação dos trabalhadores se reuniu com os representantes do governo e na última mesa de negociação foi acordado que seria pago 15,19% dos 25% exigido pela categoria. O governador descumpriu este acordo, afirmando que irá pagar somente 8%. Também fez com que a desembargadora acatasse a sua ação de realizar descontos nos contra-cheques dos professores e que determinasse que os professores do PSS retornassem à sala de aula para não serem substituídos por novos contratados. Também determinou o bloqueio de 210 mil
nas contas do sindicato que representa a categoria. Então, é desta forma que o governador Wilson Lima trata os trabalhadores em educação do estado do Amazonas. Situação que está insuportável, onde não só os trabalhadores em educação, bem como a população por completo, diante dos processos que este governador tem sobre suas costas, está pedindo o seu impeachment. Obrigado, Marilena. Agora, diante desse cenário, quais as próximas atividades e mobilizações convocadas pelos profissionais de educação do Amazonas? Então, Patrick, os trabalhadores aprovaram na última Assembleia do dia 2 de junho as seguintes propostas. Primeira, a aprovação da contraproposta do governo do Estado, apresentada formalmente no dia 31 de maio para a Comissão de Negociação, com a presença dos deputados Cabo Maciel, Joana Dark, Débora Menezes, Felipe Souza, Rosinha e João Luiz. A seguir, reajuste de 15,19%, sendo 8% imediato, 3% em outubro e 4,19% em maio de 2024. Devolução dos descontos das faltas em 10 dias, condicionado ao encerramento do movimento grevista. Enquadramento vertical por titularidade de imediato, enquadramento horizontal por tempo de serviço condicionado ao estudo de impacto de folha para 2024, construção imediata de comissão para revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração PCCR, com garantia da participação dos representantes dos trabalhadores e calendário de reposição com a participação dos trabalhadores. Também foi aprovado a aprovação de estado de greve. Trabalhadores voltam para as escolas e retornam para a greve a qualquer momento, sem a necessidade de cumprir os ritos legais e assembleia. A aprovação também de um calendário de lutas a iniciar a partir do dia 2, depois indo em carreata para a sede do governo fazer buzinaço e estender uma faixa. A presidenta do sindicato também fez a seguinte afirmação: nós estamos mantendo nossa palavra e aprovando em assembleia a proposta construída em mesa de negociação, assim como nos comprometemos. Quem descumpriu a palavra foi o governo, disse a presidenta. E dessa forma, então, Patrick, nós encerramos esse momento aqui com você e não iremos desistir, iremos permanecer firmes na luta e dizer ao governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que ele precisa respeitar os trabalhadores em educação do estado do Amazonas. Obrigado, Marilena. Agradeço muito, companheira, por ter conversado conosco há alguns dias sobre esse assunto tão importante. E reforço que, além do Amazonas, outros estados continuam em mobilização, como é o caso, inclusive, aqui de Pernambuco, onde a categoria, até o momento, não conseguiu o mínimo do governo do estado, agora sob o comando do PSDB, através de Raquel Lira. Segue a luta, todo o nosso apoio às mobilizações dos profissionais de educação. E dito isso, a gente vai ouvir agora o companheiro Daniel Valença, que também nos fala do tema mobilização, mas essa na Colômbia. Como muitos e muitas estão acompanhando, o povo colombiano, a classe trabalhadora colombiana, tem ido às ruas defender o governo Gustavo Petro, e o presidente também tem convocado mobilizações para enfrentar a ofensiva da elite colombiana. É sobre a situação política daquele país que a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a Colômbia vivencia o dilema de todos os governos de esquerda eleitos nesse último período, que é a tentativa das elites locais, e sem dúvida alguma com algum grau de apoio norte-americano, de desestabilizar qualquer processo de transformação e, se possível, derrocar esses governos. O que aconteceu no Peru é o que se busca fazer na Argentina, é o que se busca fazer na Bolívia, na sempre Venezuela, e é o que aparente está em curso na Colômbia. O Petro ele apresentou uma série de propostas de reformas sociais em âmbito de previdência, de saúde, enfim, que tocariam direitos caros para a população e que nunca foram acessados pelo povo, pela classe trabalhadora colombiana. E, recentemente, estourou um escândalo
que envolveria um áudio entre o seu embaixador na Venezuela e a sua chefa de gabinete, em que nesse áudio se falaria sobre verbas irregulares na campanha. O embaixador inicialmente colocou que houve uma falsificação, uma manipulação das conversas. Petro, ele disse ao conjunto do país que caberia ao embaixador se explicar, e agora, nos últimos dias, ele tem ido a público para dizer que tem informações bombásticas contra o governo, contra grandes autoridades do país. Então, há uma pressão, né, uma tentativa de acordo com Gustavo Petro, né, de golpe brando, né, de golpe pela via judicial, pela via desse debate de corrupção. E a forma do governo responder foi convocando o povo a ir para as ruas e realmente aconteceram manifestações massivas em solidariedade ao governo Petro. É importante a gente acompanhar de perto o que acontece lá, porque no Brasil nós não estamos nesse estágio, mas sim vivemos um governo com uma correlação de forças no parlamento muito inferior do que a correlação de forças no parlamento colombiano e, visivelmente, a tentativa de trancar o governo e impedir qualquer reforma substancial, ou melhor, impedir uma queda de juros. Imagina qualquer reforma substancial no país. Então, não podemos ter a menor dúvida de que, mais cedo do que tarde, virão tentativas de derrubar o presidente Lula. Tanto é importante, nesse momento, responder com apoio, pressão e mobilização popular, quanto também a mobilizar-se desde já para que o governo consiga emplacar paulatinamente pequenas, médias e grandes conquistas para a classe trabalhadora brasileira e que nesses 4 anos consigamos inverter a correlação de forças no país. É isso, Patrick. Forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, a gente encerra a edição de hoje aqui do podcast fazendo um registro e uma homenagem devido ao triste falecimento no começo dessa semana do nosso companheiro Arthur Araújo. O Arthur, militante petista durante décadas, começou sua militância no movimento estudantil ainda nos anos 70, foi militante da Ação Popular, militante do PCB, antes de se filiar ao PT. Ele foi assessor do prefeito Davi Capistrano em Santos, também foi integrante do governo Lula, como diretor da Embratur entre 2003 e 2007, e mais recentemente assessorou o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Ele colaborou com diversos projetos da Fundação Perseu Abramo nos últimos anos, entre eles o extinto programa de debates Pauta Brasil, de conjuntura, e mais recentemente também a revista Focus. O Arthur era um militante muito querido e um companheiro também muito querido por todos aqueles que o conhecia e que conviveram com ele. Fica aqui o nosso registro, companheiro Arthur Araújo, presente.